Muito bom dia para você. Hoje é dia 17 de outubro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu contra toda impiedade e iniquidade dos homens que em sua iniquidade oprimem a verdade. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhos manifestou. Suas perfeições invisíveis, como o seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidos através de suas obras desde a criação do mundo. Assim, eles não têm culpa por ter dado glória à ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, enfatuaram-se em suas especulações, e em seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória de Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou com as paixões de seu coração a tal impureza, que eles mesmos desonraram seus corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Meus irmãos, e quando Paulo diz isso à comunidade de Roma, aos romanos, é preciso que nós compreendamos que o Evangelho é a força salvadora de Deus para todo aquele que crê. O meu filho, ele tem 6 anos e ele sempre me vê fazendo os vídeos, Nos vídeos de domingo ele fala, nos vídeos da semana ele fala: mãe, você vai fazer muito bom dia para você ou olá pessoal? Porque geralmente nos vídeos semanais eu começo com muito bom dia para você e no de domingo eu falo olá pessoal, quando é alguma reflexão também. E aí ele sabe disso, e hoje exatamente está aqui tomando café, daqui a pouco vou levar para a escola, e ele pergunta assim: mãe, por que você faz só vídeo? E aí eu respondi para ele de uma forma que ele pudesse entender: meu filho, para poder falar da palavra de Deus. E aí ele pergunta assim: o que a palavra de Deus ajuda? Isso antes de eu começar a fazer o devocional. E eu falei: ele ajuda as pessoas a saberem qual é a vontade do Senhor, porque é Deus falando conosco, para que as pessoas não pequem. E aí, quando eu comecei a ler, o Senhor já colocou. É sobre isso. É sobre ouvirmos e colocarmos em prática. É sobre conhecer a palavra de Deus e fazer dela, como o próprio Salmo nos traz, luz para o meu caminho. E não nos conduzir por paixões humanas. E aí eu sei que muita gente vai ouvir esse devocional e falar: lá, a palavra está dizendo sobre não fazer imagem humana, isso e aquilo. E de fato é. Mas imagens humanas que sejam colocadas no lugar de Deus. Quando a gente fala sobre a vida dos santos, vamos abrir aqui um parênteses novamente, não são homens e mulheres que não pecaram, mas são homens e mulheres que se entregaram para, se preciso fosse, o fazendo, muitos deles, derramarem até o seu sangue pela verdade do Evangelho. Sabendo que quando a gente pede oração e intercessão, reze, apresente a Deus, assim como eu também estou apresentando os meus pedidos. Mas santo não faz milagre. Mas muito mais que isso, a palavra nos traz sobre aquilo que a gente coloca em primeiro lugar em nossa vida. Onde a gente deposita a nossa força e a nossa confiança. É no Senhor ou são em pessoas? Ou são em riquezas? Ou são no poder, no cargo que você ocupa? Apenas o Senhor tem palavras de salvação. E ele diz aqui: muitos colocaram sua confiança e ao invés de ouvirem a palavra de Deus que se manifestou, Deus manifestou a nós. A Sagrada Escritura é uma manifestação de Deus para nós. E ele se manifestou a nós e muitos escolheram seguir segundo
as suas próprias especulações de coração insensato, da forma que melhor lhe aprovia, e se entregou às paixões e seus corações a tal impureza que eles mesmos desonraram seus corpos. Quantos se vendem? E se vender no sentido de a sua dignidade, a sua honra, em troca de poder, em troca de status. E aí, quando a gente fala sobre a verdade do Evangelho, você precisa entregar a vida por elas, a gente tem um bispo que se ofereceu como moeda de troca lá em Israel para o Hamas, em troca de vida de crianças. E se eles aceitarem, ele será esfolado ao vivo. É sobre a verdade do Evangelho, meu irmão. É sobre não encontrar glória nas coisas desse mundo. Eu me recordo sobre o ator que fez o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson. O próprio Mel Gibson avisou para ele: quando você aceitar fazer esse papel, se você aceitar, muitas portas serão fechadas para você. E o próprio ator, ele já trouxe isso, que muitas portas, né, Hollywood, ele não foi mais chamado para fazer, para gravar. E aí ele fala: talvez a gente perda os status desse mundo, mas de que adianta ter o status desse mundo se a gente tiver perdido a Deus? É preferível ser um desconhecido nesse mundo, invisível para esse mundo, para ser conhecido diante de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Que a nossa condução de vida não seja pelo que o mundo prega, mas seja pela verdade do Evangelho. Que Deus abençoe.